Aleluia. Eu sou da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, meus irmãos, pela nossa doutrina de hoje à noite. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos preparar, por nos conceder mais uma oportunidade de estar na sua santa presença para aprender mais de Ti. Amado Deus, pedimos as bênçãos do Senhor sobre todos nós através desse estudo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, entendimento, abre a nossa mente, nos dá a compreensão, Senhor, daquilo que é a Tua vontade. Amém. Glória a Deus. Assim de pé, irmãos, aí na sua folha de estudo, não deu para imprimir todas, que deu um problema na impressora. Os irmãos que quiserem a sua folha, que não pegou, me fala que eu trago, eu vou deixar aqui na igreja, aí os irmãos pegam em outro culto, tá bom? Aleluias. Nós também estamos com problema no projetor, não dá para projetar, mas vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Todos juntos, assim de pé. Abra a sua Bíblia, não. Você que tem aí a folha, é em Hebreus, aliás, Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 24. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Então, hoje, nossa doutrina na sede PRRCE, quarta-feira, 19/8/2026, pastor Vicente Félix. O tema da nossa doutrina hoje é Fé em Crise, a resposta de Deus. Então, nós vamos ler no Evangelho de João, a palavra-chave, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, que nos diz assim a palavra: Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amém. Pode assentar, meus amados. Glória a Deus. Quem for rápido aí na abertura da Bíblia, você vai abrindo aí as referências, tá bom? Quem não tiver com a folhinha na mão. Então, amados irmãos, fé em crise. A resposta de Deus. É um dilema que nós enfrentamos, né? A humanidade, né, que crê em Deus, que confia em Deus, mas principalmente a igreja, principalmente aquele servo do Senhor que está ali adorando, buscando, orando, fazendo a obra de Deus, crendo, né? E muitas vezes vem no nosso coração aquela angústia, né? Porque esperávamos que determinada coisa o Senhor Deus fizesse, realizasse, e muitas vezes não acontece, né? Mesmo nós crendo, confiando, orando, fazendo tudo, né? Então, às vezes a pessoa entra em crise de fé. O que é isso? Tem gente que diz, não vou mais orar, né? Tem gente que diz, Deus não me ama mais. Então vem muitos pensamentos, muitas frases, né? Nós vamos procurar hoje no estudo abordar aqui alguns assuntos que vai nos ajudar e também nos livrar dos falsos profetas e dos que enganam em nome do Senhor Jesus também com falsas promessas, tá bom? Os irmãos, assim, tudo fica gravado. Se você quiser chegar em casa e fazer as anotações, também você pode fazer para poder focar mais a mente na voz, tá bom? Mas amém, vamos lá. Então, aqui no texto que nós acabamos de ler, o nosso Senhor Jesus, ele diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Eles não estavam sabendo orar, né? Então, orar é falar com Deus, mas a gente precisa aprender algumas coisas sobre como orar, como se apresentar ao Senhor, como interceder, enfim, essa relação na oração. Aí ele diz assim: pedi e recebereis. Pedi no nome de Jesus, pedi em Jesus, invocar a Deus, né? Então ele diz, pedi e recebereis. Então a palavra aqui é de total incentivo à oração. Deus foi Ele que decidiu que vai nos abençoar, é claro, através da oração. Nós precisamos orar. Deus já sabe de tudo, sabe o que nós precisamos. Jesus mesmo disse que antes de pedir Ele já sabe, mas Ele quer a nossa oração. Então esse é um ponto que nós temos que deixar sempre firme no nosso coração. Aí ele diz, para que o vosso gozo se cumpra. Quando Jesus está falando de gozo, irmão, o gozo é alegria plena, total. Você é satisfeito, nós somos satisfeitos. O gozo é o máximo da alegria, né? Se cumpra, né? Jesus está falando aqui num contexto, irmãos, preparando os discípulos para o futuro.
Jesus disse: ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Então, esse mundo que nós estamos inseridos, irmãos, crendo em Deus, com fé em Deus, confiando em Deus, fazendo tudo que ninguém faz tudo, mas o máximo que nós podemos alcançar, nós vamos sofrer neste mundo, não tem jeito, né? Então, essas coisas precisam ficar claras em nossas mentes para nós não entrarmos em crise da fé e não querer mais igreja, não querer mais Deus, não querer mais nada, abandonar tudo. Não, em nome de Jesus, irmãos. A proposta do Senhor é de vitória, é de bênção, tá? Muito bem. Em Hebreus 12, de 2 a 4, Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. A palavra aqui diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos sacerdotes contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos, né? Então aqui a instrução, né, na carta aos Hebreus, é para quê? É para nós, igreja do Senhor, servos do Senhor, não nos enfraqueçamos, ou seja, não fiquemos fracos, não sejamos tomados por uma fraqueza ao ponto de abandonar a fé, de deixar o caminho de Deus, de abandonar a salvação, tá? Devido às tribulações, desfalecendo em vosso ânimo, não tem mais ânimo, não tem mais vontade, não tem mais desejo, está repreendido em nome de Jesus, irmão. Não importa o que eu e você estivermos passando, nós somos servos do Senhor e vamos adorar Ele, tá? Muito bem, aqui no versículo 2, ele começa dizendo: o autor e consumador da fé. Olha, quem é o autor da fé? É Jesus. Quem é que faz acontecer por meio desta fé? É Jesus. A fé na Bíblia está escrito que ela é um dom, é um presente de Deus para mim e para você, tá? Nós não temos fé de nós mesmos. Pedro, quando operou aquela maravilha com João, ele disse: olha, não foi por nossa santidade, não. Foi aquele Jesus que vocês crucificaram, mataram. Ele ressuscitou, ele está vivo. Foi pela fé nele que este homem está de pé. Então, no contexto, principalmente no Novo Testamento, fica muito claro, meus amados irmãos, que a fé é Deus que dá a mim e a você, que tudo acontece pela fé, né, as maravilhas do Senhor. Às vezes a gente pode confundir um pouco quando Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, mas foi a fé que ela recebeu, que ele recebeu. A fé que nós operamos em nome de Jesus é dada por ele, por meio dele, acontece segundo o propósito dele, tá bom? Então assim, amados irmãos, diante das crises pessoais que nós enfrentamos e de fé, tá certo? Porque tem casos, e muitos casos, de pessoas que deixam a fé, irmãos, porque elas não são atendidas nas suas expectativas, e por não ter uma compreensão de algumas coisas, elas desabam, né? E nós não podemos aceitar isso. Vamos lá. Sim, ainda dentro desse texto de Hebreus, tem um outro ponto aqui que eu considero muito importante para alimentar a nossa fé, é quando diz aqui, o qual pelo gozo, no versículo 2, né, no finalzinho, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Olha bem, irmãos, imagina Jesus, que tinha todo o poder, irmãos, que era Deus, mas na forma humana, ele assumiu a forma de ser humano, servo fiel, fiel até a morte, e aqui diz que ele desprezou a afronta, porque ele foi afrontado, Jesus foi humilhado, né? Passou por muitos constrangimentos. Aí diz aqui que ele desprezou tudo isso. Pô, a afronta, por que ele desprezou? Porque senão ele ia usar do poder que tinha de Deus e a obra da redenção estava perdida, né? Então, ele suportou. E diz aqui,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele cumpriu a missão dele aqui na terra, voltou para o Pai e assentou-se ao trono de Deus, né? E esse ponto é muito importante para nós, irmão, porque o exemplo do Senhor como homem que padeceu aqui muito, né? É para nós. Não importa a dor, o sofrimento, a luta, a batalha, o que nós estivermos passando. Vamos lembrar que nosso Senhor Jesus passou por tudo que é sofrimento aqui nesta terra, mesmo Ele tendo poder, mesmo Ele podendo barrar toda aquela encenação cruel e perversa. Mas não, Ele aceitou. Por quê? Porque o alvo primeiro do Senhor Jesus na vinda dele era dar a vida para salvar a humanidade. E o meu e o seu alvo, acima de todas as coisas desta vida, é a nossa salvação, a nossa vida eterna, tá bom? Então essas coisas precisam, irmãos, estar bem claro em nossos corações, na nossa mente, para o inimigo não achar lugar e nos tirar da presença do Senhor e do propósito do Senhor. Muito bem, Jesus é o nosso maior exemplo, em tudo, inclusive no sofrimento, né? Por que ele padeceu? Porque era o propósito de Deus. Porque até o Calvário ele tinha que passar por tudo aquilo, até a sua crucificação. Foi aquele caminho que foi determinado por Deus. Muitas coisas nós vamos passar, e às vezes a gente até compara com os outros. Senhor, mas o irmão lá, ó, teve aquela vitória, teve aquela bênção. O irmão lá está uma bênção, por que é que eu tenho que sofrer? Por que eu não recebo também? Lembre de uma palavra, fala comigo para gravar aí, vai. Propósito de Deus. Ah, Senhor, mas logo comigo porque Ele tem um negócio com você. Amém? Então, tem coisa que nós só temos que aceitar pela fé. O aceitar não é se conformar, né? A pessoa está sofrendo, é porque eu tenho que sofrer mesmo. Não, ora, pede, não desista. Se não acontecer, pronto, você fez a sua parte, então Deus, que é soberano, sabe de todas as coisas, tá bom? Então Jesus é o meu exemplo em tudo, inclusive no sofrimento, que era o propósito de Deus. Palavras do Senhor Jesus, irmão, depois que Ele ressuscitou. Olha aí, ó. Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, 44 a 46. E disse-lhes, olha Jesus quando ressuscitou, que apareceu a eles, né, aos discípulos, que ficaram contrariados, né, sem entender porque tudo aquilo lhes aconteceu. Quando Jesus ressuscita, que se encontra com eles, Jesus diz assim, ó, aqui logo depois Jesus também já vai para a glória, né? Já sobe, depois que ele ressuscitou, ele fala essas palavras aos discípulos. E disse-lhes, não são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos? Versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu penso muito aqui, irmão. Jesus ficou 3 anos, irmãos, ensinando, falando, preparou eles para o que ia acontecer, mas a mente dele não estava aberta para aceitar aquilo dali. Por quê, irmãos? Porque na mente da maioria, que eram judeus que estavam ali com Jesus, né, mais próximo, na mente dele, Jesus ia se declarar rei, porque o Messias vinha, a esperança do Messias, que é Jesus aqui, era que ele viesse, dominasse tudo e instalasse o reino de Deus. Mas ainda não era neste momento que isso ia acontecer, né? Inclusive, quando Jesus comentou da morte dele, perguntaram, mas o reino não é eterno, né? Porque estavam esperando Jesus estabelecer o reino a qualquer momento, né? E aí é onde também alguns cristãos, eles ficam contrariados e entram em crise. Eu sou servo de Deus, eu faço parte do reino de Deus, eu sirvo o Senhor, eu não aceito isso daqui. Não, peraí. Esse não aceito, ele pode ser visto de 2 maneiras. Primeiro, se há o inimigo que está trabalhando, Senhor, repreende, Senhor, ou então me dá graça, me dá força, eu quero passar pela prova dando glória a Deus, né?
nós nunca vamos ficar satisfeitos com o sofrimento, com perdas, né? Mas se eu orei e pedi, você orou, pediu, não aconteceu, deixa na mão do Senhor e continua a tua jornada. Então Jesus diz, versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Eu conversava com alguém sobre o padecimento, sobre o sofrimento, a pessoa diz, eu não aceito, porque Jesus já padeceu, já sofreu por mim, já deu, eu não aceito. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, irmãos. Ele disse, tem bom ânimo, se anima, eu venci, eu estou com vocês, vai dar certo. Então, essa é a palavra que fica conosco. Agora, essa fé que alguns pregam, que crente não pode sofrer, não pode ficar enfermo, que nós vamos já entrar num detalhe aqui, que é a chamada confissão positiva, né? Com muitas contradições bíblicas, e leva muitos crentes a confiar muitas vezes em coisas que não vão acontecer. E quando ele não recebe, entra em crise, né? Vira uma confusão na cabeça dele. Então, muito cuidado, né? Vamos ver a fé, a manifestação de Deus no contexto. Muito bem, Evangelho de João, irmãos, 16:33. Evangelho de João 16:33. Que está no mesmo contexto aqui que nós lemos na palavra-chave, Evangelho de João 16:24, no versículo 33, Jesus diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que é que está acontecendo? Está gerando crise, perturbação, aflição, ansiedade, meu Deus, né? Jesus está dizendo, olha, tenham paz em mim, fica em mim, coloca tua mente e teu coração em mim, e continua orando e pedindo e suplicando. Jesus diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aí ele diz assim, que clamam, uma vez só, duas, três, não, de dia e de noite. Aí Jesus diz, sim, depressa, vos fará justiça. Aí Jesus faz uma ressalva e diz, ainda que alguns a tenham por tardio, que Deus atrasa. Deus não atrasa, Ele chega no tempo certo, Ele faz o que é para ser feito, meus irmãos. O tempo de Deus é um, o tempo nosso é outro. Esse é o problema muitas vezes na nossa vida. Então ele diz, Evangelho de João 16:33, tenho-vos dito isso para que tenham paz em mim. Aí ele diz, no mundo, quem é que está dizendo aqui que no mundo nós vamos ter aflição? É Jesus. Aí como é que um pregador vem e diz, olha, você vem para a minha igreja, eu vou orar por você, você vai participar dessa campanha e os problemas vão acabar tudo na tua vida, quando você chegar em casa, está tudo resolvido. Para com isso, irmão. Deus pode fazer maravilha, sim. Você pode, nós podemos chegar em casa ou em algum lugar que nós vamos resolver uma causa e já está tudo resolvido, sim, mas poderá também não estar, e nós vamos continuar servindo e adorando o Senhor. É assim que funciona na Bíblia, porque o próprio Jesus, autor da fé, consumador, que é que faz acontecer, ele está dizendo para mim e para você, no mundo tereis aflições. E qual é a palavra dele? Não se preocupe que eu vou resolver tudo. Não, ele está dizendo, tem ânimo, não para, não desista. Aí ele diz, eu venci, você também vencerá. Qual é a maior vitória do crente, irmão? Vencer o pecado. Permanecer na presença do Senhor, que Jesus está voltando. Bom, no Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 16, versículo 13, 15 a 17, versículos 21 a 23. Versículo 13 está escrito assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava dizendo assim, quem dizem os homens que eu sou? Né? Seu filho do homem. Disse-lhe ele, assim, aí os discípulos dizem, é um dos profetas tal, mas eu quero focar em nós. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui é um estudo, irmão, quem é Jesus? Para mim hoje, para você hoje, quem é Jesus para nós? Quem é Ele? Como é que eu compreendo Ele?
Como é Ele para mim, para a minha vida, né? Quem é Jesus? Ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado, que significa feliz. És tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo, olha, você acertou, mas não foi pelo seu intelecto, viu, Pedro? Você acertou, mas foi meu Pai que te revelou, não foi tua capacidade. Carne e sangue fala do ser humano, foi meu Pai que te revelou. E eu tenho trabalhado em alguns pontos doutrinários, irmãos, a revelação de Deus para a minha vida, para a tua vida. Quem tem a revelação de Deus, irmão, Deus falando, o Espírito Santo na nossa vida falando, mostrando ali conosco o tempo todo, irmãos, nós sempre vamos ter uma palavra de Deus para tudo na nossa vida. Vamos lembrar do que está escrito e em alguns momentos o Senhor vai nos fazer ver e compreender na realidade, na situação que nós estamos vivendo, tá? Então, não esqueçam, Senhor me revela, me mostra, né? Me dá entendimento dessa situação. Vai ter coisa que você não vai entender, nunca, nem eu, por que está acontecendo. Mas tem uma referência na palavra de Deus que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Quando eu não entender, você não entender, me dá paz, Senhor, no meu coração, para me ir para o culto, adorar, louvar, ouvir hinos, bendizer o Senhor e esperar a tua volta, né? Versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito. De quem? Dos anciãos, irmãos, que era a liderança religiosa, dos principais dos sacerdotes, eram os ministros da igreja, do templo, e dos escribas, homens da letra. Aí ele diz, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele falou do sofrimento, ele falou que ia ser morto, e ele falou que ia ressuscitar. Versículo 22, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Começou a repreender Jesus. Só faltou dizer que Jesus não tinha fé. Tem fé não, homem? Tem fé não, mestre? Ele é o autor e o consumador da fé, irmão. Ele é que faz acontecer. E por que que ele não mudou aquela situação que ele ia passar e passou, a morte, tudo aquilo? Porque era propósito de Deus, porque ele tinha que passar por a via dolorosa, para morrer na cruz. Aí Pedro nem prestou atenção, quando Jesus disse, mas eu vou ressuscitar. Olha só isso aqui, irmãos, ó. Jesus disse, eu vou ressuscitar. Sabia que tem crente que não consegue adorar a Deus devido à luta, irmãos? Jesus ressuscitou ou não? Ele está vivo ou não? Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, irmão. Isso é uma promessa, e Ele é poderoso para cumprir, e Ele está presente. Mas o problema aqui de Pedro é que ele não quis saber se ele ia ressuscitar, ele não queria que Jesus passasse por aquilo e morresse. E o nosso problema às vezes é porque nós não aceitamos o sofrimento, aceitamos os problemas que nós temos que enfrentar e viver, não aceitamos no sentido de dizer assim, ou Deus faz ou faz, como tem um grande líder aí de uma igreja, que diz, aqui é o seguinte, ou ele faz ou faz. Esse não é o Deus da Bíblia, irmão. Nós somos servos do Deus da Bíblia, na Bíblia. Não Ele é nosso servo, que tem que nos atender, em nome da fé, fé na fé. Não é assim. Por que falo isso, irmão? Para que você não entre em crise, irmão. Para que nós sejamos servos do Senhor em qualquer situação, irmão, de sofrimento, de dor. Agora, vamos fazer o que Ele mandou, orar, jejuar, consagrar, ler, estudar, guardar a palavra, tudo. E o restante é com Ele. Ele é soberano e Ele faz como Ele quer. Então, Pedro, que nem saber de ressurreição aqui,
E parece que a atitude de certos cristãos é como como se Jesus não estivesse vivo, como ele não estivesse vendo. Não quer nem, às vezes, não quer nem oração, irmão. Eu já vi crente que não vem orar por mim não quer nem mais oração não. Você já viu isso por aí, né? Tem. E tem hora que a gente é tentado a ir para a caverna. Não vamos fazer isso. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele é amor, Ele é bom, Ele é o Deus do impossível. Continua sendo, mesmo quando nós não somos atendidos. Bom, então, Pedro não quis nem saber, repreendeu Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, ó. Né? Palavra dura para Jesus, não foi? Mas como Jesus sabia que era um menino que estava falando ainda, era um menino que não estava entendendo ainda, Jesus mandou a vara no diabo, não foi em Pedro não, viu, irmão? Jesus sabia que era o diabo que estava soprando na mente de Pedro, para Jesus não ir até a cruz do Calvário, Jesus homem. Aí Jesus disse assim, Pedro, tem compaixão de ti, Senhor. Aí Pedro ainda diz assim, de modo nenhum te acontecerá isso. Meus irmãos, se é propósito de Deus, nós vamos passar pela prova, viu? Se é propósito de Deus, nós vamos passar pelo sofrimento. Aí, mas eu não creio. Você não crê não, irmão? Tem uma coisa que eu vou dizer para os irmãos que é pessoal agora. Eu não gosto quando um pregador olha para a igreja de Jesus, que aceitou Jesus, que entregou a vida para o Senhor, que está na igreja adorando, louvando, buscando a bênção, e um pregador duvida se o irmão crê, se a irmã crê. O que é isso, irmão? Quem tem o Espírito Santo e a palavra de Deus crê, irmão, sim. Às vezes a pessoa está desfalecida, porque tem sofrimento que não é brincadeira não, viu? Então a gente tem que abraçar essa pessoa, orar por essa pessoa, para ela se animar e não ficar insultando as pessoas. Se alguém acha que está certo em fazer assim, eu lamento, mas não é por esse caminho que nós deveríamos usar para levantar aquele que está abatido, né? Vamos lá. Então Pedro repreende Jesus e ainda faz uma declaração, ó. De modo nenhum isso te acontecerá. Pedro podia mudar essa situação que Jesus ia passar? Ele podia? Não. Por quê? Porque era propósito de Deus. Nós podemos fazer declarações de bênção, amém, irmãos? Os irmãos usam uma frase assim, eu profetizo. Esse profetizo é o desejo de que alguém seja abençoado. Não tem problema quanto a isso, está certo. Agora, se não vier a bênção, é porque não era o propósito de Deus, é porque Deus ainda tem algo a fazer e tal. Não entra em crise, tá bom? Tem gente que diz, eu não vou mais naquela igreja não, porque o irmão diz que Deus ia me dar essa bênção e Deus não. Não, você deve essa igreja sim. Quando eu digo essa igreja, pode ser aqui em outro lugar. Se alguém falou e não se cumpriu, é porque não é Deus que falou, irmãos. É porque não é o tempo de Deus ainda. Fica servindo a Deus, fica adorando a Deus, fica na paz, tá bom? Aleluia. Como é que está aí, Charles? Tá bom? Muito bem. Versículo 23. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não, Pedro não era Satanás, hein? Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quais eram as coisas dos homens aqui agora, irmãos? Era o coração no reino de Deus na terra, e ainda não era o momento. Quais são as coisas dos homens, irmãos, da terra? É os nossos interesses, coisas boas que não tem problema nenhum. Mas às vezes não acontece, ou às vezes não é como nós esperamos e a gente se atribula. Não sejamos assim, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus me abençoe e te abençoe, porque sabemos que tem hora que é difícil. Daqui nós tiramos uma reflexão. Faltou fé em Jesus? Aquilo aconteceu porque Jesus não tinha fé? Não, Jesus é o dono da fé, Ele que criou, e Ele é que faz acontecer, né? Então alguma coisa não aconteceu como eu e você esperamos, nem sempre é por falta de fé, às vezes às vezes a pessoa começa a não acreditar mais que Deus vai fazer, né? Mas essa fé tem que ser renovada, tem que ser reativada, tá certo? Mas enfim,
Muitas vezes nós temos fé, nós confiamos, nós estamos esperando, mas demora muito e a gente começa a baixar, a desfalecer. Não façamos isso, em nome de Jesus. Então, era falta de fé, de confiança? Não. Era o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus, homem. Bom, e aí, irmãos, eu trago aqui para os irmãos um relato, né, histórico, que está lá, né, são estudos, né, que está na sua folha aí, depois quem quiser a folhinha vai receber a sua, quem não tem, a morte dos discípulos de Jesus, irmão, que foi aqueles que o Senhor separou, principalmente os principais que Ele separou, para dar continuidade à obra, para fundamentar a igreja, né? E foi por eles que essa igreja sobreviveu, pelo poder de Deus, graça, fé neles, e eles operando em nome de Jesus, a igreja prevaleceu, né? Homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, Deus operou maravilhas. Mas como foi que esses homens morreram? Esses principais dos discípulos de Jesus. E a pergunta é, porque lhes faltou fé? Não. Propósito de Deus. Para morrer desse jeito, bom, tem coisa que nós não vamos entender. Só na glória, hein? Só na glória. Vamos lá. Então, olha só. Conforme relatos históricos antigos, quase todos os 12, acompanhe aqui por gentileza, para ir gravando, mas vai ficar gravado também para você ouvir em casa. Quase todos os 12 apóstolos de Jesus morreram como mártires, por causa da sua fé. O que era um mártir? Era que a pessoa morria por uma causa, e a causa aqui era a fé em Jesus. E principalmente, irmãos, a ressurreição. Quem afirmasse que Jesus tinha ressuscitado e que tinha visto ele, era pena de morte. Era a causa da maior perseguição ali, era dizer que Jesus estava vivo. Inclusive ameaçaram Pedro, né, a não ensinar mais em nome de Jesus. E Pedro diz assim: nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Eles falavam do que eles ouviram de Jesus e viram acontecer, a ressurreição de Jesus e tantas coisas. Eu não poderia, como nós também não podemos deixar de testemunhar, irmão, porque se eu e você estamos passando por um momento difícil, luta, tribulações, mas nós temos muita coisa boa para contar em Jesus também, né? Amém? E as coisas ruins que acontecem não é Deus que faz, não, é o sistema que nós vivemos, né? É a nossa fragilidade humana também e tudo mais. Vamos lá. Quase todos, né? Pedro foi morto como? Crucificado de cabeça para baixo em Roma, por pedido próprio, por não se achar digno de morrer igual a Jesus. Ele diz, quando foram crucificar, porque quase todos foram crucificados, né? Era como se dissesse assim: olha, nós matamos o mestre de vocês e nós estamos matando vocês do mesmo jeito, da mesma maneira, e todos que ficar defendendo essa fé vai morrer. Aí é onde está a prova da nossa fé. Amém? Ele diz: não me crucifique como meu Senhor. Jesus foi crucificado de braços abertos, né, na cruz. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E nós, irmãos, o que é que nós estamos sacrificando? Quando eu ouço umas coisas dessas, eu digo: meu Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Aqui e lá, quando eu vejo um irmão reclamando, eu digo: ele levou a cruz mais pesada. Ele pagou um preço mais alto. Amém, irmãos? O que nós sofremos não é nada aos pés do que esses homens passaram. Muito bem. André, filho de Zebedeu, foi decapitado a espada. Os irmãos sabem o que é decapitado, né? Cortar o pescoço, a cabeça voar fora, né? Decapitado a espada em Jerusalém, por ordem do rei Herodes Agripa. João, né? O apóstolo João, o único a não sofrer o mártir imortal, né? Mas foi muito sofrido, sobreviveu ao óleo fervente, né? Colocado dentro do óleo fervendo, né? Um caldeirão de óleo fervente, e ele não morreu. E aí colocaram ele numa ilha, né? Foi exilado na ilha em Patmos e morreu de velhice. o João do Apocalipse, né? Muito bem. Então, nós temos aqui Filipe, morto na Frígia,
tradicionalmente tido como crucificado ou enforcado. Bartolomeu foi esfolado vivo, irmão, e depois decapitado na Armênia. Mateus, morto à espada na Etiópia ou Pérsia. Tomé, morto por lanças na Índia, onde pregava o evangelho. Tiago, filho de Alfeu, o menor, lançado do alto do templo de Jerusalém e espancado até a morte. Judas Tadeu, morto a flechadas ou espancado na região da Síria, Mesopotâmia. Simão Zelote, morto na Pérsia ou norte da África, possivelmente cerrado ao meio ou decapitado. Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, o traidor, apedrejado e depois decapitado. E o apóstolo Paulo foi martirizado em Roma por uma ordem do imperador Nero, por volta dos anos 64 a 67 depois de Cristo. Por ele ser cidadão romano, ele teve o direito de não ser crucificado, sendo condenado à morte por decapitação, né? Então Paulo também foi decapitado. Tem um documento histórico que fala que antes dele ser morto, ele pediu aos soldados para fazer uma oração. Aí ele orou, voltou, disse: agora faça o que vocês vieram fazer, e cortaram o pescoço de Paulo, voou fora a cabeça. A pergunta é: esses homens tinham fé ou não tinham? Tinha. Então por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu e não tem ninguém que possa explicar isso daí. A gente pode dar várias justificativas. Eu estava na casa de um irmão católico, né? E ele trouxe essas situações aqui perguntando por quê. Eu dei lá algumas respostas que pode ser, né? E ele entendeu e... eu não tinha visto ainda assim. Tá bom. Não é o caso aqui para nós comentarmos agora, porque é um pouco especulativo, né? Mas vamos lá. Então, irmãos, olhando para esse contexto aqui, que nós comentamos, eu quero entrar num ponto aqui, e o que eu vou comentar aqui agora, não diz respeito a nenhum de nós aqui, tá? Mas o que já de muito tempo se divulga em certas igrejas. Já teve gente infiltrada na nossa igreja que tentou, mas nós impedimos, porque não é dessa forma que a Bíblia nos revela como Deus opera e como nós devemos operar a fé no Senhor, tá? Mas a internet está repleta disso, e a preocupação é você ouvir certas coisas e acreditar naquilo que não é verdade, sobre a fé, sobre a forma de Deus trabalhar. E qual é o problema maior dessas coisas, irmão? É a pessoa viver enganada, esperando uma coisa que não é como Deus faz, tá certo? Então vamos lá, eu escrevi aqui na folha assim: não quero combater a fé ativa e positiva. Não, a fé que vem de Deus, ela tem que ser ativa. O que é uma fé ativa? Uma fé que você enfrenta em nome do Senhor, que você ora, que você clama, você confia, que você faz propósito, que você luta ali, porque é isso que Deus quer de nós, sim. E positiva, sempre orar crendo que Ele vai fazer, e orar sempre para Ele fazer agora. Agora o tempo é dele, é só isso, tá? Onde é que a positividade ela falha? A doutrina da... Ouçam bem isso, vou falar devagarinho, mas vai ficar gravado para você ouvir em casa com calma. Doutrina da confissão positiva. Eu vou trazer um pouquinho aqui, mas é um assunto muito amplo, tá? Que é no mundo todo isso daí. Doutrina da confissão positiva. Esse grupo religioso também são chamados de positivistas, tá? Não vou falar igreja nem nome aqui, porque não convém. Quando os irmãos ouvirem certas coisas, já fica ligado. Não é assim, não é dessa forma, para você não ser enganado. Porque o objetivo dele é saquear a igreja financeiramente e materialmente, anunciando coisas, né, que parece que eles têm esse poder de fazer, né? E não tem. O poder é de Deus, e Ele trabalha através de cada um mediante a fé e o propósito do Senhor. Muito bem.
Se o apóstolo Paulo, ouça aí devagarinho, se o apóstolo Paulo fosse um positivista, que nós vamos já falar mais detalhadamente o que é o positivismo, esse positivismo errado. Se o apóstolo Paulo fosse um positivista, teria negado a existência de um espinho na carne, porque o positivista diz que você não pode dizer que está doente, não pode dizer que você tem uma enfermidade. Se você tiver uma doença, ela não existe, é só o sintoma que o diabo colocou na tua mente. Mentira, é mentira. Se nós estamos doentes mesmo. Vamos orar para ser curado, vamos orar para Jesus operar, e vai ter muito crente que Jesus vai voltar, ou ele vai partir com aquela enfermidade e ele será salvo. Tá bom? Bom, então Paulo, com espinho na carne, ele teria dito, não, eu estou bem, esse é só um sintoma. Não foi isso que Paulo fez. Homem poderoso nas mãos do Senhor, né? Teria dito, sai de cima de mim, Satanás, que é o que os positivistas ensinam, né? Sai de cima de mim, Satanás. Você quer me enganar com esses sintomas, mas você não me engana não. E diz assim, Satanás, arrume tudo o que é seu e esqueça meu endereço. São frases deles. O Senhor já levou as minhas dores e enfermidades. Está escrito em Isaías, né? Mas precisa entender aquilo dali, né, irmãos? Que a maior enfermidade do ser humano é o pecado e as consequências dele, que eles também fazem uma confusão quanto a isso. Já fui completamente curado por suas pisaduras. Era o que Paulo deveria ter dito. Ele não teria que ter orado declarando a enfermidade dele. É isso que eles ensinam. Você não está enfermo. Diga, eu não estou enfermo. Mas está, se for fazer um exame, está. Isso é mentira. Teve um na nossa igreja aqui, há muitos anos atrás, ainda na Torreon, que estava lá, pregando na igreja lá, chegou ao ponto de dizer para uma irmã, serva de Deus, temente, fiel, lutando ali pela obra de Deus e contra a enfermidade dela, que ela estava daquele jeito, que ela estava em pecado. Misericórdia. O marido, o pastor orando, confiando, fui lá na casa dele, meu irmão, com outros irmãos, chegamos lá e dei uma aula lá para eles, e levei uma lista de grandes homens de Deus que marcaram a história, além dos apóstolos, que morreram com enfermidades, e curaram milhares, centenas. Então, precisa entender essas coisas, para nós não, muitas das vezes, lançar sobre o povo uma coisa que não é verdade. Então, vamos lá. Mas qual foi a atitude de Paulo, quando ele estava com espinho na carne? A gente não sabe exatamente, não é claro se era uma enfermidade, ou enfim, mas enfim, ele tinha um problema ali que precisava resolver no corpo. Porém, com humildade, olha o que Paulo fez, e reconhecendo a realidade da situação, revelou que, ele diz assim, ele orou, ele pediu ao Senhor por 3 vezes, ele orou 3 vezes, para que se desviasse de mim esse espinho. A resposta de Deus para ele foi, não, peraí, mas ele não orava, ele não operava, ele ressuscitou morto, ele curou, e como é isso? Diga, Deus é soberano, tudo está nas mãos dele, ele faz quando ele quer, como ele quer, e em tudo ele tem um propósito. A resposta foi não. Os positivistas não querem nem ouvir falar nessa fraqueza de Paulo, irmão. Quando você encontrar alguém, tem uma frase que tem pessoas que falam, às vezes, porque ouve esses homens falando, e fala sem muito entendimento, assim, fala por falar, né? Até numa demonstração de fé. Por exemplo, a pessoa tem lá uma enfermidade, ela declara que não tem, porque não é dela. Não, se está no meu corpo, está em mim. Não é minha porque eu não quero ela, né? É diferente de uma roupa, né? Então quer dizer que essas pessoas não vão procurar o médico porque acreditam que não
Vão, inclusive esses pregadores têm os melhores hospitais e os melhores planos de saúde. E está doente, né? E eu quero saber, no dia da morte, por uma enfermidade, se alguém da família vai dizer, não bote a doença que ele morreu. Não, tem que botar sim. Isso é loucura, irmão. Isso é enganação. Não creiam nessas coisas. Não creiam. Você que vai me ouvir, creiam em Deus. Ele é o Deus do impossível, Ele pode curar, Ele pode fazer maravilhas, sim, Ele pode fazer tudo, mas tem coisa que Ele não vai fazer. Então Paulo recebeu um não. Inclusive o irmão Silvio falando agora, me fez lembrar um dos muito conhecidos aqui dessa doutrina, né? Que na Covid quase que foi, pela misericórdia de Deus, não morreu. E eu disse, poxa, por que ele disse que não tinha Covid, por que ele disse que não existia nada e continuou no púlpito pregando, mas não deu, irmão. Foi entubado e tudo, né? Então, não, em nome de Jesus, irmão. Isso é um desatino, isso é uma falta de juízo, né? Teve até um ou outro aí que se converteu, disse que não ia mais pregar essas coisas, né? Mas é difícil, né? Porque atrai muito as pessoas essas coisas. Bom, o apóstolo era um pessimista? Era um pessimista porque ele reconheceu que estava enfermo? Porque é o que eles dizem. Irmão, você é pessimista, você não tem fé, você está em pecado. Porque você não pode dizer que está doente. Que história é essa, irmão? Paulo era um pessimista? Não. Ora, porque ele, seguindo o exemplo de Cristo, sempre falava a verdade. Meu irmão, a verdade, ela é verdade em qualquer área de nossa vida, doença, enfermidade, perdas, o que acontecer. Tem grandes homens, grandes assim, né, de projeção, que eles ficam doentes, ninguém pode nem saber que ele está doente. Mas se eu ficar doente, eu peço oração para todo mundo. Eu nunca esqueço que lá em São Paulo, nós tinha uma congregação lá, que foi uns irmãos que se reuniram, começaram a trabalhar, e tinha essa influência da doutrina positivista. Aí eu me lembro que eu fui lá buscar a irmã Rita, ainda me lembro que ela participou de um trabalho lá e tal, e no final do trabalho eu fui lá buscar. Quando cheguei lá, eu estava enfermo, cheguei lá, pedi oração, né? Aí olharam assim para mim meio desconfiado. Ele é o pastor? Está pedindo oração. Fui lá, os irmãos oraram por mim. Quando terminou, uma irmã chegou, pastor, pelo amor de Deus, o senhor é um pastor, o senhor vem pedir oração à igreja. Eu digo, oxe, mãe, qual é o erro? Não pode, pastor. Não pode o quê, irmã? A irmã conhece Paulo na Bíblia? Ah, sim, o apóstolo. Pois ele vivia pedindo oração direto aos irmãos, por ele, para Deus livrar ele, para isso, para aquilo. Meu irmão, isso é um absurdo, uma coisa dessa, irmão. Pelo amor de Deus. Não caiam nessas armadilhas enganosas. Eles são saqueadores financeiros do povo de Deus e de outros que não conhecem a verdade. Muito bem. O apóstolo era um pessimista? Não. Falava o que era verdadeiro sem perder a confiança. Meu irmão, eu dizer que estou enfermo, isso não quer dizer que eu não confio em Deus, que eu não tenho fé. Claro que eu tenho fé e confio, mas nós somos seres humanos, né? A certa vez alguém disse, mas o senhor é pastor, como que o senhor fica falando essas coisas? Eu digo, porque eu sou um ser humano. Como a verdade de Cristo, olha o que Paulo diz, irmãos, aqui, ó, 2 Coríntios 11:10, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo declarava um problema, ele não deixava de ver a glória de Deus na vida dele, irmão. Tá? Teve um grande avivalista, que eu sou ruim de gravar os nomes, que um discípulo dele dá testemunho, que esse avivalista ficou alguns meses na casa dele até morrer, que ele sentia uma dor de cabeça, né? Insuportável, que nada curava ele, e ele, mesmo assim, entre as dores, ele falava, ele testemunhava, ele ensinava aquele discípulo, e quando aquele homem partiu, aquele discípulo se tornou uma potência nas mãos de Deus, através do testemunho de sofrimento daquele servo. O sofrimento, irmãos, né?
não tira de nós a autoridade, não nos descredencia como servos e mensageiros do Senhor. Esses dias alguém chegou para mim e comentou: pastor, ainda bem que o senhor comprou um carro, né? Porque já tinha gente dizendo assim: o pastor não tem nenhum carro. Que pastorzinho, né? Aí quando alguém for falar para, meu pastor tem avião, tem limusine, tem não sei o quê, aí você, e o seu? Ele diz: não, o meu tem lá um carrinho pagando prestação. Seu pastor não tem fé não. Aí você pergunta para ele: e Jesus tinha fé? Claro, Jesus. Pois é, Jesus andou num jumento emprestado, Jesus foi fazer a ceia numa casa emprestada, Jesus era o dono de tudo e viveu como se não tivesse nada, nasceu numa estrebaria, né? Fugiu num jumentinho para não ser morto pelos pais, fugiu, né, com os pais para não ser morto, padeceu muito. Que história é essa, irmão, de crente se apresentar com tanta glória e ostentação? Não é assim, evangelho não é isso, sai fora, viu? Isso é golpe, viu? Isso é golpe. De modo algum, Paulo seria admitido no rol dos arautos da confissão positiva, né? Arautos é as autoridades de uma causa, de uma fé, né? Então eles se apresentam potências, né? Potências. Mas potências sugando o povo, enganando o povo. Mas Jesus disse: virão muitos em meu nome, não é pouco não, é muitos. Virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Por que as pessoas são enganadas? Porque não lê Bíblia, porque não estuda, porque não ouve, porque não presta atenção, porque não ora, porque não pede a Deus. Jesus disse: eu vou para meu Pai, eu rogarei a meu Pai vai enviar o Espírito Santo, que vai vos ensinar, vai vos fazer lembrar, vai ensinar tudo. Aí Jesus ainda fez uma observação, ele disse assim: o Espírito da verdade, porque tem muitos falsos Espíritos Santos por aí, irmãos, falando coisas, se dizendo de Deus, mas que não é conforme as Escrituras Sagradas. Então, quando tiver dúvida, recorre a quem tem mais um pouco de conhecimento para nos ajudar, amém? Muito bem, então, Paulo jamais seria aceito numa igreja dessa, tá? Como é que um crente que já foi sarado pode sofrer tantas adversidades? Então são questionamentos que eles colocam e ao mesmo tempo oferece curas, soluções totais. Tem uns aí que quem for lá já está curado, já está tudo resolvido. Até alguém conversava comigo, eu dizia: por que eles não vão no hospital do câncer aqui, que eu fui lá, que você sai de lá transtornado de tanto sofrimento? Eles podiam ir lá, acabar com o problema de saúde pública, irmão, né? Acabar com tanta violência, e nesses lugares aí, onde estão se preparando para matar, para roubar, para o crime, ir lá orar e esses homens tudo ser salvos, ser transformados, transformar esse mundo num paraíso. Por que não se faz isso? Não é assim, o trabalhar de Deus não é assim. Não caiamos nesses enganos. Muito bem. Mas Paulo se gloriava em quê, irmãos? Nas fraquezas. Olha aí, segunda carta aos Coríntios 12:10. Olha o que Paulo diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Crente não pode passar necessidade? Pode. Jesus, Salmo 23, Jesus é meu, aliás, o Senhor é meu pastor e, diga, falta. Quem não falta é Jesus. Amém? A versão precisa de uma correção ali. Foi o que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Mas está aqui, um dos maiores pregadores da igreja, né, ensinadores, Paulo. Fraqueza, injúrias, necessidade. Aí ele diz aqui: nas perseguições, angústias. Quantas vezes ele esteve angustiado? Aí ele diz: por amor a Cristo. Suportava tudo isso. Então cuidado com essa palavra: eu não aceito. Espera aí, irmão. Nós não vamos aceitar no sentido do conformismo. Não vou orar, não vou, quando Deus quiser Ele faz, não sei o quê. Não, desse jeito não. Agora, se nós fizermos tudo que
é recomendado. E a bênção não veio, continua adorando, servindo ao Senhor e esperando na volta dele, tá bom? É isso aí. Então, Paulo, o apóstolo, que é uma autoridade bíblica, nossa, para nós, passou por muito sofrimento, irmãos. Mas ele não negava, não deixava Jesus, né? E morreu pela causa. Os arautos, que são defensores, né, dessa doutrina, que é positivistas, ensinam e afirmam: não sou fraco. Então, todos de lá dizem assim: eu não sou fraco. Fraco é o diabo. Mentira, o diabo não é fraco. O diabo é poderoso. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. É. Mas Deus é mais poderoso. Deus é todo poderoso. O diabo tem poder para destruir, irmãos. Ele só não destrui a humanidade porque Deus não permite. Porque Deus tem o controle. Tá? A irmã Rita, minha esposa, antes de ser crente, brincava, né? Porque não entendia, dizia que no dia que achasse o diabo, amarrava ele no pé de uma mesa, né? Não sabia, né, irmã Rita? No dia que a irmã Rita teve um encontro com Satanás, foi com um punhal para matar ela, mas a irmã tinha dito que se surgisse qualquer coisa, ela clamasse o sangue de Jesus. Aí ela inocentemente fechou os olhos e levantou a mão, e a outra lá com um punhal para matar ela, levantou a mão e disse, fechou os olhos, levantou a mão: o sangue de Jesus tem poder. Ela só ouviu o tinido do punhal no chão e a moça caiu, né? Aí a moça olhou depois: a senhora é crente? Eu creio em Deus, mas não era crente ainda, não era servo de Deus, mas creu. Então, meus irmãos, não sou fraco. Essa expressão, ela tem que estar em nós, não nesse sentido, né? Que eles colocam na mente das pessoas que não tem doença, que não tem enfermidade, que não passam necessidade. Eu não posso me alimentar de uma fraqueza assim, de coitadinho, né? Que nada, não. Em Cristo nós somos fortes, em Cristo nós somos mais poderosos. Inclusive tinha um irmão que gostava muito de falar isso lá em São Paulo, hoje é pastor Marcos, ele dizia assim, que o crente mais fraco na igreja é mais poderoso do que o demônio mais poderoso no inferno, né? Então o crente que tem o poder de Deus, tem a graça de Deus, ele é forte, ele é poderoso em Cristo, ele tem força, tem ânimo, tem tudo em Cristo. O que não pode é de si mesmo se gloriar como eles fazem. Aí ele diz assim: não sou fraco. Aí eles dizem: não fico doente, não passo necessidade, então sou forte. Então essa é uma frase repetida lá, para que as pessoas vivam uma vida de fantasia e de ilusão. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não podemos confessar nossas doenças, eles dizem, porque elas não existem. Você está doente? Não diga e nem aceite não, você não está doente, o cara já morrendo. Você diz: vai para lá, mentiroso velho, eu vou para a glória. Não podemos confessar nossas doenças porque elas não existem. Existem sim, porque são apenas sintomas. A ciência nos ensina que a dor não é doença, né? Vocês sabem disso, né? Dor não é doença, é verdade. Dor é um sintoma de uma doença. Quando você sente uma dor, é porque alguma coisa no seu corpo está enfermo, tá certo? Aí sim, eu concordo, mas não nesse sentido deles aqui. Isso é uma maluquice, um negócio desse, meu Deus do céu. Então vamos lá. Então eles dizem, porque são apenas sintomas colocados pelo diabo para nos enganar. Então, não é verdade isso. O apóstolo desconhecia essa estratégia do inimigo, né? Paulo desconhecia os apóstolos, né? Tudinho, tá bom? Não negou que estava doente quando pregou pela primeira vez aos Gálatas. Gálatas, por favor, Charles. Gálatas, eu já coloquei aqui, mas amém. Gálatas 4, 13 e 14. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Essa fraqueza da carne não é pecado, era enfermidade, era problemas que ele passava. Paulo, apóstolo, ele continuava usado por Deus, poderoso nas mãos do Senhor, e não rejeitasse nem desprezasse isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então, olhe bem, irmãos, mesmo Paulo com problemas,
Ele não negava aos irmãos os problemas dele, né? E mesmo assim os irmãos recebiam ele. E é o que nós vivemos hoje. Fico super feliz. Alguém anunciou: o pastor não veio para a igreja porque ele está enfermo em casa. Aí todo mundo ora por mim, alguns vão me visitar, liga para mim, né? Isso é normal, irmão. Isso é normal. Agora nessas igrejas não. O pastor, se a enfermidade for prolongar, eles levam ele para um lugar bem longe, para ninguém veja ele, que ele só pode aparecer poderoso. Isso é pura enganação para poder enganar os outros. Não acreditamos nisso. 1 Timóteo 5:23, não sabeis mais, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu quero destacar aqui o Paulo dizendo que Timóteo tinha uma doença no estômago, poderia ser gastrite, úlcera, não sei, e ainda diz assim, frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo, isso daqui, irmão, na confissão positiva não é aceito, tá? Então você vai ver muita gente lá dizendo que não sabe o que é doença, não sabe o que é enfermidade, não sabe o que é problema, mas quando você vai conviver, a pessoa está lá, até o pescoço lá, de problema, né? E, irmão, e você diz que está, não, mas isso daqui nada existe, isso daqui tudo é o diabo que diz que, mas não existe. Para com isso. Hã? Misericórdia, viu? Quem conhece a Bíblia não cai nessa, né? Deus é bom, eles dizem, não castiga. Então eles entendem que nada de mal pode acontecer a um servo de Deus. E jamais aceitar que Deus permitiu, porque Deus é bom e Deus não castiga. Mentira, que está escrito na Bíblia que Deus castiga sim, repreende sim, todo aquele que ama para ele não perecer. Tem gente que só se converte na peia. Uma vez eu fui fazer uma visita com o pastor Oliveira lá em São Paulo, eu fiquei assustado. Ele chegou lá e disse: rapaz, Jesus vai primeiro vai dar umas varadas em você para você se converter, Coisa esquisita, mas é verdade. Jesus açoita mesmo, às vezes, viu? E crente, pastor também apanha de Jesus, né? É porque ele não diz, né? Mas aqui e acolá ele dá um puxão de orelha enorme, né, pastor Carlos André? Jesus é bom, ele castiga sim, mas é por amor. Deus é bom, não castiga ninguém com doenças. Deus não bota doença em ninguém, ele permite, né? Mas em algum momento a mão do Senhor está ali para repreender, nem que seja para provar. Eles dizem: não, aqui não tem esse negócio de doença, prova de Deus, sei o quê. Tem sim, está na Bíblia, Deus não muda. Vou ler agora rapidinho para nós acelerar aqui. E disse-lhe o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso. Aqui está dizendo que foi o Senhor, né? O Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte. 2 Reis 15:5. A lepra lhe saiu na testa, rei Uzias, visto que o Senhor o ferira. 2 Crônicas 26, 19 e 20. Miriam ficou leprosa como a neve, porque a ira do Senhor se acendeu contra ela. Números 12, 9 a 10. Jó era homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Era um crente que não podia ter problema nenhum, doença nenhuma, né? Foi chamado por Deus de meu servo. Inclusive Deus diz assim: não tem ninguém no nível de Jó. Na lista de servo fiel, Jó era o primeiro, ali naquele momento, né? Mas Deus permitiu que a destruição viesse sobre ele. Perdeu seus filhos e seus bens e ficou coberto de úlceras, né? Maligna, desde a planta do pé
ao alto da cabeça. Jó, capítulo 1, versículo 1, 8, 12 e 12 a 5, diz que ele se raspava com um caco de telha, irmão. Ficou todo apodrecido. E a mulher manda ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Ele diz, não posso não. Ele vive. Olha aí. Mesmo naquele estado, sim. Como é que os positivistas trabalham isso daqui? Eu acho que eles arrancaram da Bíblia deles, né? Vamos lá. Hoje em dia, ele diz, não há muito de seus filhos, porque muitas vezes pedimos coisas que não está no propósito de Deus. Então, irmãos, muitas coisas que nós pedimos ao Senhor, irmãos, nós não recebemos, porque não está no propósito do Senhor. Pode ser coisas boas para nós, uma cura é uma coisa boa, uma solução de um problema, uma bênção material, são coisas boas, e às vezes Deus não atende. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Tem uma coisa que aconteceu na minha vida, na parte financeira, que eu fiquei algumas vezes comentando com Deus, como que eu não me atentei para aquilo, que eu sou especialista naquela área, mas em algumas vezes o Espírito Santo falava, tu estarias aqui se tu tivesse conseguido aquilo dali? Então, tem coisas que Deus não permite na nossa vida, irmão, para nós não estarmos em determinados lugares, ou em algumas situações que poderiam ser a destruição de nossas vidas. É um freio de contra-vontade na nossa vida, que às vezes o Senhor permite. Você pode entender? Ele é soberano. Muito bem. Deus sempre atende ao que lhe pedimos. Eles dizem, ó, tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. É verdade? Não. Não é verdade. Deus disse, não a Moisés, quando este pediu para entrar em Canaã. Não, Moisés, você não vai entrar. Amém? Porque Moisés, aí tem alguns comentários, né, que não vem ao caso aqui, mas o ponto é esse, Deus pode dizer não, rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra, porém o Senhor não me ouviu, antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto, Deuteronômio 3, 25 a 26, é porque esse Deus era do Antigo Testamento? Mas na Nova Aliança ele também não atendeu ao pedido de Paulo, na questão do espinho na carne, 2 Coríntios 2, 7 a 9. Hoje em dia ele diz não a muitos de seus filhos, que somos nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Tiago 4,15. Olha aqui, ó. Tiago 4,15 diz assim, em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se fizermos, faremos isto ou aquilo. O que é que Tiago está dizendo no contexto? É que ninguém pode dizer, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu. Não, é só se o Senhor permitir. Amém? Aí como é que alguém vem e diz que tudo o que ele pede, Deus dá? Não é verdade. Não é verdade. A confissão positiva condena com veemência a oração em que se diz, se for a tua vontade. Então eles dizem, vocês já ouviram aí na internet dizendo, ó, você é daquela igreja que seu pastor ora e quando termina de ser feita a vontade do Senhor, esse pastor aí não tem fé. Ele vai logo na cabeça do pastor. Eles dizem que nós não podemos orar e dizer, seja feita a vontade do Senhor. É porque não tem fé, porque quem tem fé diz, pede e tem que acontecer. Tem não. Porque quem faz é Deus. Irmãos, e a nação de Israel, Davi, por exemplo, teve muitas vitórias nas batalhas, e começaram a se gloriar, e quando o Senhor chamou Gideão, o Senhor disse assim, que Gideão tinha 32 mil homens, Deus diz, é muita gente, Gideão, é muita gente, ele terminou com 300, e Deus diz, tu vai vencer com os 300, que é para Israel saber que sou eu que venço as guerras, as batalhas, as pelejas.
Às vezes quando a pessoa está se achando, Deus permite que ele fique no leito, que o carro quebre. Teve um irmão que foi fazer uma campanha, nunca esqueço, lá em São Paulo, a virada de Jó, no primeiro dia da campanha, quando ele estava voltando para casa, a Brasília pegou fogo. Aí, chegou em casa, eu liguei e ele não atendia, chegou em casa, irmão, o que foi que aconteceu? Eu estou rindo, mas não é da desgraça não, eu estou rindo assim, porque às vezes a gente é muito criança, misericórdia, mas ele aprendeu, né? Ô irmão, quase que eu morro, e foi contar tudo, igual misericórdia, irmão, misericórdia. Não, eu quero avisar para o pastor que eu não vou mais fazer a campanha, não. Não vou mais fazer a campanha, não. Por quê? Olha, irmão, olha, pastor, no primeiro dia da campanha eu quase morro, perdi meu carro. Eu disse, mas você não está entendendo. Ele disse, o quê? Eu digo, vai virar, Deus vai te dar um carro novo. Não é a virada, né, do cativeiro. Aí ele disse, eu não tinha visto assim, não. Depois vamos. Aí ele continua a campanha. Hoje é um homem de Deus, é um pastor muito abençoado em São Paulo. Então, às vezes nós não entendemos, né, irmão? Diante dos problemas, o inimigo às vezes, né, entra no meio para nos embaraçar. Não! É aí que você tem que ser positivo, é aí que você tem que ser positivo, confiar no Senhor, amém? Vamos para frente, senão eu vou à meia-noite hoje. Em 1 Pedro 3,17, diz assim, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Está fazendo o que é para ser feito, irmãos? O que o Senhor te pede, não importa o que está acontecendo com você. Amém? Aí às vezes tem crente na igreja que diz assim, Jesus, misericórdia, antes eu fazia um bocado de coisa errada e eu tinha isso, tinha aquilo, e agora eu fiz foi perder. Mas Jesus disse que quem não perder a sua vida, não ganha a vida eterna. Às vezes Deus tem que tirar coisas de nós, irmão, para a gente se converter. Amém? Pastor, é muito negativo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse nos ouve é que ele vai atender o nosso pedido, porque ele ouve todo mundo, ruim, mal, bom, tudo que pede ele está ouvindo, mas o ouvir aqui é atender, é dar aquilo que nós estamos pedindo. Então, aí a confissão positiva diz, você não pode dizer segundo a vontade de Deus, senão você não está tendo fé. Não é verdade, irmão. Tudo só acontece se o Senhor permitir, e tem coisa que ele não vai fazer, não vai permitir. Bom, somos exortados a orar para que a vontade de Deus seja feita. Eu não vou ler porque o tempo não permite mais, mas em casa você pode ler Mateus 6,10, Evangelho de Lucas 26,42, Mateus 6,10 e também versículos 26,42, e em Lucas, Evangelho de Lucas 11,2, carta aos Romanos 15:30 a 32 e Tiago, carta de Tiago 4:13 a 15, e assim nós encerramos, e que Deus nos abençoe, e que nós possamos vencer todas as crises, inclusive a da fé, confiando, esperando, certo de que Ele é poderoso, de que para Ele não há nada impossível, e orando, viu? E orando, e buscando o Senhor sempre, tá bom? Fazendo campanha de oração, fazendo tudo o que for necessário, né, biblicamente, para Deus ser glorificado nas nossas vidas. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. Amanhã nós temos visita nos lares. Esteja aqui às 7 horas, 7h10, 7h15, nós vamos orar nos lares, tá certo? Eu tinha algumas coisas para contar que aconteceu essa semana, mas dentro desse texto, mas o tempo não permitiu, mas amém. Fique de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Vamos orar pela recuperação da nossa irmã Edneia, né? Que passou por uma cirurgia nas vistas, né? E está se recuperando, está bem, e já vai passar pela cirurgia da outra visão, né? Vamos pedir por ela.
Está sem voz o pastor Carlos André? Está orando só em espírito hoje? Não pode, pastor. Você não está doente. Está sim, tá. Mas Jesus te cura. Vamos orar pela saúde do pastor, a nossa saúde, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos deu, nos ensinou nesta noite. Senhor, que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos à voz do Teu Espírito. Que nós, meu Deus, todo dia, todo tempo, venhamos a exercer pela Tua graça esta fé que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha glorificar o Seu nome através de nós, das nossas vidas e através de nós, na oração por aquelas pessoas que necessitam. Pedimos nesta noite a cura, pedimos a libertação, pedimos a saúde, Senhor, daqueles que estão enfermos aqui e aqueles ausentes, que os seus nomes estão no envelope, no caderno de oração. Meu Senhor da glória, opera maravilhosamente na vida da irmã Edinéia, dá uma recuperação completa a ela sem problema. Pedimos pelo Flávio, pedimos pelo Diego, pela Jane, que o Senhor venha operar na vida deste casal. Pedimos, ó Deus, pela diaconisa Josefa, pedimos pela irmã Maria Melo que está aqui. Queremos te agradecer pela viagem que ela fez, os dias que ela passou em Recife, retornou, chegou bem para a glória do Senhor. Que o Senhor a abençoe, Senhor, com saúde. E abençoe toda a família dela, Pai. Olha para cada filho teu aqui nesta noite e nos dá a tua bênção. Peço pelo irmão Raimundo, diácono Raimundo também, pela recuperação completa dele. Meu Deus, dá saúde ao teu filho. Abençoa o pastor Regiano também com saúde. Abençoa, Senhor, a diaconisa Floceli também com saúde. A missionária Francinete. Ó Deus, abençoa, Senhor. Olha para aqueles que te aceitaram como Senhor e Salvador, que se reconciliaram, firma eles nos teus caminhos, Senhor da glória. Nos dá a graça e o poder para todo momento de nossas vidas. Nos leva em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livra, Senhor, de todos os males. Nós, Senhor, nos dá um sono reparador. Enquanto dormimos, guarda todos nós, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.